Olá pessoal, bom, essa é a aula 9 que trata de desativação de catalisadores. O capítulo que trata de desativação de catalisadores na nossa referência é o capítulo 21. Bom, aqui nós tratamos da relação entre a fenomenologia e a desativação do catalisador. A gente sabe que num processo industrial nós temos aí dados da corrente de alimentação do reator, como composição, temperatura e pressão, E aí nós temos uma série de considerações que a gente tem que fazer, nesse processo, por exemplo. As não idealidades, como zonas mortas, curto-circuito, bypass, mistura longitudinal, enfim, balanço de massa e energia, o balanço de momento, para verificar a perda de carga no teu processo, e também a questão de as resistências, as transferências de calor e massa, ou seja, o impedimento difusional. Todos esses fatores e atividades, elas se correlacionam com a atividade catalítica, que está muito ligada ao tipo de desativação. E, bom, a gente tendo noção dessa atividade catalítica, nós também podemos ter como resposta os dados da tua corrente de saída, do teu produto. E aí você, tendo essa resposta, você tem a conversão, a seletividade, o rendimento, a temperatura, enfim. Essas propriedades, essas variáveis de saída são fruto dessa atividade catalítica. Então, você entender como o teu catalisador se desativa é de extrema importância, porque também isso vai influenciar na tua tomada de decisão. Como você vai ajustar a sua temperatura ou a sua vazão, enfim. E é isso que nós vamos tratar nessa videoaula, que trata da desativação, ou seja, como essa atividade catalítica é influenciada por os mais diversos mecanismos de desativação. Bom, então, uma informação que é importante é o tempo de vida útil do catalisador. O que é esse tempo de vida útil? É nada mais do que o intervalo entre o tempo que você carregou o catalisador, o catalisador fresco, e depois de um determinado tempo você teve que substituir ele por uma nova carga. Por quê? Porque ele sofre desativação. Não tem na literatura um critério claro e pronto de quando você deve substituir esse catalisador. O que pode ser feito, às vezes, é uma amostragem do leito, verificar as condições desse catalisador, e em escala de laboratório você fazer essa avaliação e também avaliar a regeneração, de que forma você pode regenerar esse catalisador. A gente vai ver mais para frente algumas formas que são adotadas para realizar a regeneração do catalisador. Então, isso deve ser feito, quando possível, durante a parada da operação, essa regeneração. A gente sabe dos custos desses catalisadores, alguns são muito especiais e a substituição ela tem que ser avaliada criteriosamente. Então, consequentemente, aqui os diversos fatores podem levar à fixação desse prazo de tempo de vida útil. O principal aqui é a queda da atividade catalítica durante o tempo de operação da planta. Então, isso deve ser considerado na questão da parada. Okay? A gente vai ver mais para frente também quais são esses mecanismos que ocasionam as desativações. Muito bem. Esse tempo de vida útil, a gente percebe aqui uma ilustração simples de como essa atividade cai com um tempo. E como essa atividade também é influenciada, essa queda da atividade também é influenciada pela temperatura de operação. A ideia é que nós tenhamos, a gente faça uma operação numa temperatura
tão alta quanto possível, mas que não tenhamos problemas com a superfície do catalisador, que a gente não cause danos ao catalisador. Então ele tem um limite, né, que é a própria conservação da estrutura do catalisador, né. Então, à medida que se tem uma compensação dessa temperatura de processo, né, principalmente para os processos endotérmicos, a gente tem uma queda mais gradual, né, da atividade. Então, aqui a gente comenta, né, que é necessário, em alguns casos, regenerar o catalisador, né, mas a gente sabe que em algum momento a gente tem que substituir. Todo catalisador tem seu tempo de vida útil, né, e isso precisa ser avaliado caso a caso, né. Então, como a gente comentou, essa grandeza é definida pela temperatura máxima de operação. Os reatores eles devem ser projetados tomando em consideração, né, essa perda de atividade, né, e são incluídas as unidades de regeneração do catalisador quando é necessário, basicamente. Bom, a desativação, ou também chamado envelhecimento do catalisador, que é nada mais do que essa perda de atividade e seletividade com o decorrer do tempo, precisa ser muito bem estudado, né? Então aqui é um breve resumo, né? O parâmetro muito importante para a escolha de um catalisador na indústria é essa necessidade ou possibilidade de regeneração, e quando que é feito esse recarregamento, né? Ou seja, que é dependente daquele tempo de vida útil do catalisador. Então, novos catalisadores são selecionados quanto à sua atividade, a seletividade em relação ao produto que se deseja, né? Porque algumas reações produzem produtos que nós não desejamos. A gente já viu isso até em reações homogêneas, mas isso continua sendo bastante importante em relação aos catalisadores, especialmente para catalisadores. A seletividade é muito importante, e também a estabilidade térmica, estabilidade química, estabilidade física, né? Térmica do ponto de vista de sinterização, de modificação de fase, enfim. Química quanto à estabilidade, ao ataque, né? A modificação de sua estrutura relativa à presença de alguns reagentes, né? E física como propriedade de extrema importância, considerando propriedades físicas como resistência mecânica, né? A resistência à quebra mesmo, né? E outro aspecto bem importante são a avaliação desses mecanismos de desativação, que a gente vai ver mais à frente, né? E os métodos de regeneração também. Bom, aqui são os principais mecanismos de desativação dos catalisadores. A gente pode dividir aqui em 5 ou 6 principais mecanismos, só que a gente tem os 3 principais, que são o mecanismo por envenenamento, e o mecanismo por incrustação, ou fouling, que é fouling em inglês, né? Que é essa deposição de coque na superfície do catalisador, e a sinterização, né? Que é uma modificação por efeitos térmicos na superfície também do catalisador. Outros como evaporação e volatilização ativa, que também é um efeito térmico, reações químicas, que não deixa de estar também relacionado com, por exemplo, envenenamento, né? E atrito, que é aquela questão da resistência mecânica, né? Então, falando agora caso a caso, o envenenamento é um tipo de desativação química, né? Que ela é ocasionada pela quimisorção, ou seja, é uma adesão desse veneno, digamos, vamos dizer assim, um componente que ocupa os sítios ativos, né? Há uma quimisorção de espécies nos sítios ativos que provoca o bloqueio desses sítios. Então, esses sítios são desativados, o que é muito ruim, porque diminui a concentração
desses sítios e gera uma desativação química. Geralmente, as desativações químicas são irreversíveis, né? E é o tipo de envenenamento que a gente tem menos controle em relação à regeneração. O mecanismo de deposição, incrustação por coque, né? Cria uma deposição mecânica, né? Ou química, basicamente, mas principalmente aí mecânica, dessas espécies, deposição física de um material carbonáceo, como o coque, né? Nos sítios, sobre os sítios, dentro dos sítios e poros. Então, isso é um efeito muito comum em processos catalíticos, principalmente aí de craqueamento catalítico em leite fluidizado na indústria do petróleo. É uma desativação muito comum, né? É a principal aí, digamos, um grande exemplo que a gente vai ver mais à frente. Sinterização, que aí é um tipo de desativação térmica, ou seja, você superaquece a superfície do teu catalisador e ele fecha, né? Ele perde, então, área ativa, né? Que é essa área de suporte, né? Induzida por efeitos térmicos. Então, ele fecha os poros e aí, consequentemente, você perde área, consequentemente, você perde sítios ativos disponíveis. Então, esses três são os três principais mecanismos de desativação: envenenamento, deposição por coque e sinterização. Mas a gente também tem a evaporação por volatilização ativa, que também é uma desativação térmica, né, onde há perda de material induzida por efeitos térmicos de fase. Eu tenho aqui um exemplo, uma modificação de fase na superfície do catalisador, e aí também eu perco sítio ativo disponível. Reações químicas e transformações em de fases também, em estado sólido, é um tipo de desativação química, assim como o envenenamento, né? Acontece reações químicas entre essas espécies, né? E a fase ativa, né? A fase ativa e outras espécies do catalisador que produzem essas espécies inativas e são depositadas na superfície do catalisador, indisponibilizando também os sítios, tá? E por último aqui, atrito ou esmagamento, que é aquela questão da resistência mecânica, né? O catalisador ele não tem resistência suficiente para aguentar a carga, por exemplo, até de uma própria camada, uma quantidade de catalisador acima da base desses catalisadores, e ele mecanicamente é destruído, né? Ele se desintegra. Então, uma perda de material catalítico devido à abrasão também, né? E atrito, enfim. Essa também, quando você vai sintetizar um catalisador, você precisa levar em conta essa questão mecânica, né? Para poder resistir toda a carga de catalisador num determinado equipamento. Bom, aqui são dados de atividades sobre catalisadores comerciais. A gente tem aqui vários exemplos de catalisador, né, como o óxido de ferro, na reação de N2 com H2 para gerar amônia, né? E aí isso acontece em temperaturas aqui da ordem de 450 graus. E nesse caso o óxido de ferro é bastante resistente, a gente tem um tempo de vida, aqui cortou um pouquinho, mas aqui é tempo de vida útil, né, em anos, de 10 a 15 anos. E aqui a gente tem uma série de exemplos, né? Outro exemplo é o de níquel, catalisador de níquel suportado, né? E aí nós temos uma temperatura da ordem de 800 a 900 graus e um tempo de vida de 5 a 10 anos. E nós temos aqueles que têm um tempo de vida muito menor, né? Um exemplo aqui são as eólitas, por exemplo, no craqueamento catalítico de óleos pesados, né, na indústria de petróleo, como a gente já explicou até em sala de aula. Temperatura entre 500 e 560 graus, né, a pressão
praticamente atmosférica aqui. E aí nós temos aqui um tempo de vida de 10 na menos 8 anos. Então é um tempo de vida bastante curto, né? E é um catalisador relativamente caro. Então a gente tem que... Aqui a estratégia realmente é realizar a regeneração constantemente. Tá? Essas eólitas elas são regeneradas realizando um processo de regeneração térmica, que a gente vai ver mais à frente também. Tá? Aqui são vários exemplos que vocês têm de catalisadores, as suas reações, as suas condições de operação e o tempo de vida útil dele. Bom, falando sobre especificamente o envenenamento, que é o nosso primeiro mecanismo de desativação, basicamente, né, nós temos o reagente, nós temos um veneno, né, que é aquela espécie desejada, e aqui nós temos a fase ativa, né, e aí esse veneno se adere a essa fase ativa, né, e preenche, né, por quimisorção, é uma adesão muito forte, uma adsorção química, a gente pode dizer, né, que é a quimisorção, e aí acontece a inativação dessa fase que antes estava ativa. Né. Aqui, enquanto nós temos a reação normal, aqui nós temos o veneno ocupa esse espaço, né, junto à fase ativa e desativa ela. Né. Então, essas fases ativas suportados, né, sobre alguns suportes, como a alumina, como a gente já viu, a própria zeólita, enfim. E esses desativos metálicos são envenenados, né, por exemplo, com enxofre. São partículas por exemplo, moléculas de enxofre que envenenam a fase ativa. Né. Então, aqui esse exemplo, nesse caso do enxofre, né, a quimisorção do átomo de enxofre provoca alguns efeitos, né? Então ele bloqueia a dissorção em vários sítios vizinhos, né? Essa adsorção modifica eletronicamente a superfície, né? Influenciando também os sítios vizinhos, modifica as propriedades catalíticas, afetando principalmente as reações sensíveis à estrutura, bloqueia o acesso de um reagente a outro e dificulta a difusão. Então aqui um resumo dos vários efeitos que ocorrem pela deposição química ou pela absorção química de um veneno, né, sobre a fase ativa. Bom, aqui alguns exemplos de catalisadores e reações e seus respectivos venenos. Né? Aqui um exemplo que eu citei da zeólita, das aluminosilicatos, que são aluminosilicatos, né, em craqueamento catalítico. O equipamento que é o FCC, craqueamento catalítico em leite fluidizado. Os venenos são as bases orgânicas, os hidrocarbonetos e metais pesados que se depositam e causam uma incrustação. Tá? Outro exemplo, níquel, platina e paládio, catalisador, que não há reação de hidrogenação e desidrogenação. Nós temos venenos como o enxofre, né, fósforo, arsênio, zinco, mercúrio, enfim. Isso é bem comum nesse tipo de desativação. Para óxido de vanádio, aqui na produção de enxofre, né, o óxido de vanádio é o catalisador, por exemplo, sulfúrico, perdão. Na produção de ácido sulfúrico é usado o óxido de vanádio na redução catalítica seletiva, né, na etapa catalítica. E aí as impurezas no processo de produção de ácido sulfúrico é o arsênio, ferro, o potássio, né, o sódio. Então, a gente sabe que em concentrados piritosos, que é a base basicamente de formação do enxofre, porque esses concentrados piritosos são queimados, produz o gás de enxofre, depois esse cara aí, ele é oxidado no reator catalítico, que é onde acontece a redução catalítica, né, seletiva, e aí o óxido de vanádio transforma o SO2 em SO3, e o SO2 em SO3, e aí depois isso é produzido o ácido sulfúrico. Então, esses são alguns exemplos de envenenamento, de casos práticos, né?
catalisadores, reações e venenos para as mais diversas aplicações. Bom, aqui um breve resumo, né, da desativação por envenenamento. Então, há um bloqueio da superfície dos sítios ativos, né, onde há uma formação de ligações fortes com os chamados venenos. Aqui alguns exemplos que a gente já citou. Então, há uma perda de atividade, né? Essa perda de atividade se estabiliza quando atinge o equilíbrio entre o veneno e os sítios ativos na superfície do catalisador, né? A questão de regeneração ela é mais restrita, como a gente já comentou, mas pode haver reações do tipo oxirredução, decomposição térmica também pode ser uma possível forma de regeneração, né? Se a ligação entre o veneno e os sítios ativos for forte, o processo é praticamente irreversível. Nesse caso, como a gente comentou, quando essa ligação entre eles é muito forte, fica difícil você regenerar. Bom, e o segundo caso, né, que a gente parte aí basicamente para transformações no estado sólido, né? A gente tem tipos de desativação envolvendo transformações, como, primeiro, a classificação quanto à composição do catalisador. Primeiro, um caso onde não há modificação da composição global. Nesse caso, que tu não modifica a composição, ou seja, tu não tem perda de componentes, você basicamente só modifica o fenômeno que transforma esse catalisador. Ele é uma transição de fase do mineral, né? Ele segrega as fases. E aí ocorre, né, a reação entre as fases sólidas. Outra forma é quando há uma variação da composição global, ou seja, há uma reação com a fase gasosa e você perde algum componente do catalisador, né? Tu forma impurezas depositadas, né? Há uma formação dessas impurezas e aí ocorre realmente a desativação. E processo complexo que acontece essas duas coisas. Só a transição e aqui há sim uma perda de componentes do catalisador. Então, primeira forma é a questão só da degradação térmica dessas reações em fase gasosa, que é a partir basicamente aí de um exemplo é a sintetização, que a gente vai entrar mais em detalhes mais à frente um pouquinho. A degradação do catalisador resulta nessa perda de atividade catalítica em função do crescimento das partículas, né? E com esse crescimento das partículas, modificação com ou sem modificação de fase, né? A gente tem uma perda de área do suporte devido ao colapso do mesmo, né? E da transformação dessas espécies de atividade catalítica em outras inertes, tá? Então, o processo mais conhecido aqui nessa degradação térmica, né, é o processo de sinterização, que ocorre normalmente a altas temperaturas e na presença de vapor d'água, né, que ele acelera esse processo de sinterização, a gente vai citar mais à frente. Então, aqui são exemplos de degradação térmica em reações em fase sólida, né? E a gente tem aqui a catálise de 3 vias, onde há a oxidação do óxido de nitrogênio, oxidação do monóxido de carbono e de hidrocarbonetos. Aqui é um exemplo típico aqui é do catalisador de automóveis, né? Onde parte desse CO e hidrocarbonetos não convertidos no motor, eles têm que ser essa reação tem que ser catalisada, né, antes de ir para a atmosfera. Então, é usado o catalisador de paládio, né? E aí, essa composição, onde tem aqui o nitrogênio, oxigênio, carboneto, CO, óxido de nitrogênio, enfim, produz, né, uma modificação, né, nessa fase de uma fase mais oxidada, né, do óxido de alumínio, e aí isso causa a desativação. Essa é a reação de desativação, isso é o produto, digamos, de desativação. Tá? Outra é a síntese de amônia e regeneração. Nós temos aí componentes, né, como hidrogênio, nitrogênio, traços de oxigênio e vapor d'água. O grande vilão aqui realmente é esse vapor d'água,
né? E aí ele desativa o nosso catalisador, né, à base de ferro, né, que tem o óxido de alumínio como suporte. Então esse vapor d'água também causa a oxidação do ferro para óxido de ferro, e aí ocasiona a desativação. O ideal é que nós tivéssemos sempre o ferro na forma reduzida, mas isso não acontece. Craqueamento catalítico, né, outro exemplo aqui, onde tem a presença de hidrocarbonetos, hidrogênio, vapor d'água, que é um grande vilão também nesse caso. O catalisador é a zeólita. Aqui pode ser uma zeólita, geralmente a zeólita Y, dopada com lantânio, né? Esse é o catalisador junto com a ZSM5, é outro tipo de zeólita. Então, zeólita do tipo Y, com lantânio dopado, e ZSM5 são os dois tipos de zeólita utilizados em craqueamento catalítico, né? E é o maior mercado de zeólita hoje no mundo em termos de valores, né? E o vapor induz a migração do alumínio da estrutura da zeólita, o que ocasiona a desestruturação da mesma, e aí você tem que substituir parte disso, outra parte você tem que regenerar por outras formas de desativação também. Nessa questão do craqueamento catalítico, você tem tanto uma desativação por presença de vapor, quanto também por deposição de coque. A gente vai ver mais para frente também. Bom, e outras mais aqui, né? A gente pode citar, a gente pode verificar essas outras formas de degradação térmica e que são bem comuns. Então, falando mais um pouquinho especificamente da sinterização, que é também uma transformação no estado sólido. O que é essa sinterização? Basicamente, é essa aglomeração espontânea de pequenas partículas para a formação de partículas maiores, né? Isso acaba fechando, né, obstruindo os poros, né, e diminui a área ativa do catalisador. Basicamente, a gente aqui tem a partícula de catalisador, né? Isso aqui são os poros. Vamos imaginar que isso aqui é a abertura do poro. Se nós aumentarmos a temperatura, né, leva a uma maior mobilidade, a gente tem um amolecimento dessa partícula devido ao aumento da temperatura, e aí resulta no fechamento do poro, simples assim, né? E essa aqui é uma vista lateral, né? Numa vista superior é isso que acontece, né? Nós temos o catalisador e aí nós temos esse poro bloqueado, né? Então, para evitar essa sinterização, é muito importante que se opere em uma faixa de temperatura entre 30% a 40%, né, essa é a temperatura operacional, entre 30% e 40% da temperatura de fusão da fase ativa do catalisador. O que é a fase ativa? A fase ativa, por exemplo, num catalisador de platina suportado em óxido de alumínio, a fase ativa é a platina, né? Então, qual é a temperatura? Você vai verificar qual é a temperatura de fusão dessa platina, você vai ter que operar entre 30% a 40% dessa temperatura de fusão da platina, basicamente, né? Então, o catalisador, quando sofre sinterização, que também é conhecido como envelhecimento, né, essa sinterização, o catalisador, no instante inicial, muitas vezes é chamado de fresco ou virgem. Okay? Então, tem que verificar muito essa temperatura para que a sinterização não ocorra, e principalmente considerando que essa sinterização ela é irreversível. Então, aqui é um breve resumo da desativação por sinterização. A gente tem uma perda da superfície específica, geralmente causada por essa aglomeração térmica, né? Essa sinterização da fase ativa resulta na união de partículas vizinhas, né? E recristalização, volatilização, interação com o suporte ou segregação de ligas. Tá? Bom, a sinterização do suporte também pode acontecer, não só da fase ativa, né, como a platina, paládio,
molibdênio, enfim, mas aquele suporte de alumina, isso ocorre menos, mas ocorre também a própria zeólita, o óxido de alumínio, o óxido de silício. Também pode ocorrer aí a recristalização, a desorganização da estrutura cristalina desse suporte, tá? Então isso também facilita a aglomeração da fase ativa. Isso também aqui pode também ocasionar a sinterização da fase ativa também, contribuir, tá? E aí a perda de porosidade e aí fecha os poros, né? Praticamente reversível, como a gente comentou, e aqui alguns estabilizadores de superfície são óxidos de terras raras, né, que são bastante usados, sério, neodímio, enfim, afetam a temperatura de sinterização de alumínios. Tá? Então são exemplos que a gente pode utilizar para estabilizar. Que é o caso do lantânio também. O lantânio, que é uma terra rara, como a gente citou, em zeólita, é um bom exemplo de estabilizador. Bom, outro mecanismo muito importante que a gente comentou é da incrustação, o entupimento por deposição de carbono, ou deposição ainda por coque. O que é isso? O fouling, que é a incrustação, né, é essa deposição de compostos orgânicos, né, devido à presença de um gradiente de temperatura, né, entre a parte fluida e uma superfície com maior temperatura. Então, acontece nada mais do que uma deposição, uma incrustação na superfície do catalisador, né. Por vários motivos, né, pode ocorrer essa deposição, né. Uma delas também é essa questão o scaling, né, que é um processo mais severo e rápido do que o propriamente dito da incrustação. Tá? Quando nós temos um gradiente de temperatura ainda maior entre a fase fluida e a superfície, acontece o scaling, que é esse efeito mais severo. Tá? Ambos são causados por reações químicas indesejadas, né? Tanto a incrustação quanto o scaling, relacionados a processos de aquecimento e resfriamento. Tá? Bom, em relação à sensibilidade das reações, né, os catalisadores em geral podem ser ou não sensíveis ao coque. Né? A gente pode, por exemplo, ter uma deposição e dependendo do tipo de catalisador, isso pode continuar. Né? Isso depende, como a gente comentou, muito desse tipo de catalisador, seja metálico, de óxido ou outro tipo de sódio, tá? De sólido. Em catalisadores metálicos, a formação de coque pode acontecer de 3 formas principais: quimisorção, né, a dissorção química, a dissorção que gera monocamada, a dissorção física em multicamadas e bloqueio das entradas de poros. Então essas são as principais incrustações em catalisadores metálicos. Isso aqui é uma foto típica da desativação por incrustação na superfície de catalisadores, onde aqui há uma deposição e a gente vê que está praticamente condenada aqui a área de seção onde a reação acontece. Aqui um outro exemplo, né? Uma ilustração da deposição de coque em cristais do catalisador, onde uma deposição de carbono sobre a partícula, né? Aqui um suporte, né? E aí eu tenho uma deposição de coque ao longo da superfície do catalisador. Nós temos o cristalito do metal, mas há uma deposição sobre a superfície. Aqui a gente consegue ver um catalisador que era fresco, é SM5, que é uma zeólita, usado em tratamento catalítico, como a gente já citou, e depois da deposição com coque, a gente vê realmente a presença de partículas de coque, né? A gente vê aqui por coloração, não só por coloração, mas também por deposição, né? E aqui uma foto bem nítida, aqui são os catalisadores, se a gente consegue ver, né? E aqui a deposição por coque, né? Bom, as principais medidas para evitar isso, né,
é conduzir o processo a elevadas pressões, de 20 a 30 bar, né? Sendo realizado isso com correntes ricas em hidrogênio, e adotar medidas de minimização de formação de monóxido de carbono, né? E os catalisadores podem ser regenerados utilizando também oxigênio para a queima do carbono ou vapor para a sua gasificação. Então a gente consegue regenerar esse catalisador, essas ESM5, essas eólicas, por oxidação ou gasificação. Então, esse é o tipo de desativação reversível, né, que a gente consegue realizar. Então, aqui um outro resumo, né, de desativação por entupimento ou incrustação, né, deposição de coque, há um bloqueio da superfície, né, dos sítios ativos por depósito de compostos mais pesados sobre os sítios ativos, né, bloqueando os poros do catalisador. O coque pode ser formado sobre sítios ácidos ou metálicos, e as reações envolvidas na formação do coque, né, há uma transferência de hidrogênio, oligomerização de olefinas. Aqui são vários exemplos, né? E a regeneração é parcialmente reversível, como a gente comentou. Nem sempre a gente consegue oxidar e reverter tudo, mas ao contrário de veneno, quando a ligação é muito forte, ela é irreversível. Essa aqui é uma desativação que ainda a gente consegue atuar, né, a partir da queima do coque ou da gasificação do coque, transformando em CO e hidrogênio, né? E quando a gente usa o oxigênio, o ar, a gente transforma ele em CO2. Bom, aqui outra questão bem importante é a falha mecânica, né? Ou aquela questão da resistência mecânica do catalisador. Uma forma de desativação também, porque se a gente perde o formato desse catalisador, a gente perde o mesmo, né? Então, a resistência mecânica é muito importante quando você está avaliando a aplicação desse catalisador. Isso tem norma, né, para realizar isso. Nós, por exemplo, quando desenvolvemos uma zeólita para fazer separação de gases, a gente realizou 2 trabalhos já nessa linha, 2 TCCs, onde a gente consegue fazer teste de resistência mecânica, né? A gente consegue verificar quanto de pressão a gente pode adotar, né? Quanto que ela pode resistir sem acontecer a ruptura. Então a tensão de ruptura ela vai aumentando conforme você aumenta uma concentração do aglomerante, né? Que é um agente que é utilizado para conformar, no nosso caso aqui, a zeólita, né? A gente pode usar diferentes tipos de aglomerantes, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. A gente usou 2 orgânicos, onde nós temos aqui menores resistências, né? Perdão, nós temos um dos orgânicos é o que tem maior resistência, e um inorgânico e um orgânico que tem menor resistência. Porém, a gente percebeu que esse orgânico, apesar de ter maior resistência mecânica, ele preenchia muito os poros da zeólita, o que a gente perdia em propriedade de separação. Então, acabou sendo escolhido um dos inorgânicos, que foi esse aqui, né, onde ele atingiu valores de resistência mecânica, digamos assim, aceitáveis ou razoáveis, ou muito próximos das comerciais, sem perder propriedade de poro. Também esse é um outro aspecto bem importante. Mas, enfim, a resistência mecânica ela precisa ser avaliada, e é um fator, um mecanismo de desativação, porque você imagina tantas toneladas sendo exercidas sobre a superfície do catalisador que está lá na base do equipamento. Então, isso, quando vocês forem trabalhar de alguma forma com o desenvolvimento de catalisador ou com testes de verificação, esse é um aspecto bem importante que vocês têm que ter em mente. Recuperação ou regeneração de catalisador, né? Então, nós temos três escolhas aí para serem feitas nessa questão. Ou você regenera, né, ou promove a regeneração, que é uma restauração da atividade do catalisador a um nível satisfatório. Ou você reutiliza o catalisador, utilizando ele para
para outras aplicações, ou você recicla, que é a última opção, né? Reaproveita os elementos com autólogo agregado, alguns deles são muito importantes, e depois descarta o restante do catalisador, né? Você destina o catalisador ao devido tratamento térmico ou destino final para aterro, enfim, se for o caso. Eu até coloquei um vídeo também no Moodle falando dessa questão de reciclagem e reutilização do catalisador, né? Vocês vão poder verificar, é um estudo da Universidade Federal do Paraná, de um grupo de pesquisa, que estão verificando uma forma, um método de reutilização de catalisadores da indústria do petróleo, tá? Que são os eólitas, basicamente. As duas primeiras alternativas, né, como a gente comentou, a regeneração e a reutilização, são quase sempre as preferidas, por questões, obviamente, de custo, e o descarte de catalisadores é geralmente o último recurso, né? Bom, a capacidade de regenerar o catalisador depende dessa reversibilidade do processo de desativação, como a gente citou, né? Por exemplo, a formação do carbono daquele coque, ela é reversível com relativa facilidade, a partir da oxidação ou gaseificação, né? Quando você gaseifica, você transforma em CO hidrogênio, quando você oxida, você transforma em CO2. Então, a sintetização, por outro lado, né, que é esse fechamento da superfície, né, do poro, é geralmente reversível, como a gente comentou, né? Embora essa redispersão do metal seja possível sob certas condições em sistemas de metais nobres selecionados. Mas isso tem que ser verificado caso a caso, tá? E sobre a questão dos venenos ou incrustantes, eles podem ser, que é o envenenamento, né? Então, aqui a gente viu um dos mecanismos, que é a deposição de coque, sinterização e envenenamento, que é a desativação química. Pode ser removido, em alguns casos, esses venenos por lavagem química. Isso quando não é uma quimisorção forte, como a gente já comentou. Alguma coisa também pode ser feita em relação a tratamentos mecânicos, né? Térmicos ou oxidação, mas o mais comum realmente são esses aqui. Outros não podem ser removidos sem a completa desativação ou destruição do catalisador, como a gente comentou. A decisão de regenerar ou reciclar, né, depende em grande parte da sua taxa de desativação. Se essa desativação é muito rápida, como a deposição de coque em catalisadores de craqueamento, a regeneração cíclica in situ, ou seja, dentro do próprio reator, às vezes, contínua, torna-se uma necessidade econômica, né? Então, metais preciosos são quase sempre recuperáveis onde a regeneração não é possível. Então, essas algumas formas de regeneração como um todo a gente citou aqui. Bom, uma unidade de recuperação ou regeneração de catalisadores com escala, como que isso acontece, né? Você tem que verificar essa verificação de recuperação, né? Fazer um estudo para fazer essa regeneração fora, geralmente, do ambiente, né? E você faz um estudo de laboratório, né? Você retira, faz uma caracterização desse catalisador que desativou, né? Retira ele, caracteriza, avalia suas propriedades texturais, que é a área superficial, o volume de poros, o diâmetro dos poros, né? E, embora esses resultados da análise de catalisador já forneçam uma indicação da facilidade ou não de regenerar ele, geralmente isso é feito em bancada. Você retira ele, avalia essas propriedades e depois verifica se é possível recuperar o mesmo ou não, né? Se verificares que isso é ou não, esse catalisador pode ser recuperado, aí você contrata um serviço, caso ele possa ser recuperado, um serviço de regeneração industrial para contratado. Claro, salvos aqueles processos onde você consegue, in situ, como a gente comentou anteriormente,
manter essa atividade o mais longa possível. Senão, realmente, essa regeneração pode ser feita fora, ex situ, né, externamente ao sítio do catalisador. Ok? Bom, aqui nós temos, por exemplo, a nossa taxa de reação. Aqui falando um pouquinho de equacionamento, a gente não vai aprofundar, a gente vai aprofundar isso na nossa próxima aula, que é a aula sobre como nós vamos encontrar ou estimar essa atividade catalítica, né, o quanto ela cai com o tempo, né, mas aqui a gente vai dar uma abordagem geral. Nós temos a nossa taxa de reação, né, onde a concentração varia com o tempo e ela é dependente da constante cinética, né, constante da velocidade de reação. Num caso de catalisador, ela pode ser função aí da área, né, da superfície do catalisador. Aqui esse θ é a nossa concentração do reagente absorvido. E nós temos também o fator de efetividade, que a gente já viu, né, a ordem da reação, o alfa. O fator de efetividade, que nesse caso é representado não por epsilon, mas por n. E aí a gente sabe que efeitos difusivos, quando são importantes, esse fator de efetividade cai, né? É menor do que 1, e aí, consequentemente, diminui a taxa de reação. Bom, nós temos, sim, aqui uma influência, né, daqueles 3 principais mecanismos de desativação. O veneno, ou a desativação química, ela influencia principalmente a constante cinética, ou a velocidade específica de reação. A sinterização, ela diminui principalmente a área, a superfície do catalisador, como a gente já viu, a partir do fechamento dos poros. E o coque, além da área que ele também diminui, ele diminui o fator de efetividade, porque ele também obstrui os poros dos catalisadores. Então, ele influencia também no fator de efetividade. Então, esses efeitos podem ocorrer simultaneamente se a gente tiver um mecanismo de desativação concomitante com o outro. Então, a nossa taxa de reação, ela pode ser influenciada por essa desativação devido aos diferentes mecanismos. Bom, para uma reação, por exemplo, de A produzindo B, sobre um catalisador, né, que se desativa com o tempo, essa taxa de reação ela vai ter um fator que é multiplicativo, que é a atividade, que ela cai com o tempo. Então, anteriormente nós tínhamos o fator de efetividade, agora nós temos mais um elemento que a gente tem que adicionar na equação da taxa de reação, que é o quanto essa atividade cai com o tempo, né? Então, a taxa de reação ela é função da concentração, da constante cinética e da atividade, né? E basicamente isso. Essa atividade ela é uma relação da atividade, da taxa de reação que eu tenho num determinado tempo qualquer, ali como a gente viu, em horas, às vezes em meses ou anos, e em relação àquela taxa de reação com ele virgem, né? Como se tudo que a gente viu até agora, a atividade era 1, mas agora não, a gente sabe que na realidade não é assim. A atividade cai com o tempo e o catalisador precisa ser substituído à medida que a reação ocorre, né? Bom, como é que a gente mede essa taxa de desativação ou essa queda da ativação com o tempo? Assim como eu tenho a velocidade de reação, eu vou ter uma velocidade de desativação, que é nada mais do que a variação dessa atividade com o tempo, né? Essa desativação ou essa queda da atividade com o tempo, né, ela tem uma ordem, por exemplo, né? Essa atividade fracionada residual do catalisador, eu tenho uma ordem da atividade, né? Que a gente pode dizer que essa aqui é a ordem de desativação, né? Eu vou ter uma constante, assim como eu tinha a constante de reação, eu vou ter uma constante específica de desativação, que também é função da temperatura. Tá? Então a gente vai, nas nossas equações, na nossa próxima aula, a gente vai aprender como calcular essa constante de desativação. Muito bem. E aí nós temos também uma variável que relaciona a taxa de desativação com a concentração do reagente.
Geralmente, essa taxa de desativação não depende da concentração do reagente, né? Então, isso a gente está tratando como hipótese, mas geralmente, digamos que o teu reagente não tenha uma relação direta com a desativação. Ok? Então, essa reação, essa taxa de desativação ou atividade com o tempo, ela é função da constante de desativação e a atividade com o tempo numa ordem de desativação. Aqui a gente pode verificar essa desativação para os três. Isso aqui é um fechamento da aula, né? Para os três mecanismos de desativação, né? Na desativação por sinterização, basicamente, essa atividade, que é função do tempo, ela é função da sinterização que ocorre em função do tempo também. No tempo zero, por exemplo, a gente não tem sinterização, mas a gente sabe que tem uma sinterização com o tempo, né? Então essa sinterização varia com o tempo a partir dessa equação, né? Então todas elas são dependentes da constante aqui, da constante de desativação. Na desativação por Koch, a gente tem essa desativação por Koch, ela é fortemente relacionada com a concentração de carbono que eu tenho, com o percentual de carbono que eu tenho no meu processo reacional. Essa concentração de carbono ela é variável com o tempo, né, também, e também duas constantes aqui, né? E essa atividade ela é também, assim como a sinterização, ela é dependente da constante de desativação, né? Então, nós temos aqui uma relação da atividade em função da ordem, né? E também da concentração de Koch, basicamente. Tá? Essa ordem N é um valor obtido experimentalmente, né? É um valor empírico. Tá? E a desativação por envenenamento, nós temos uma variação dessa desativação, essa velocidade de desativação em função do tempo também, né? E aí nós temos a constante de desativação, a concentração do veneno, né? E a atividade de ordem N, né? Essa desativação ocorre com uma atividade em ordem N. E aqui também o M seria essa ordem com relação ao veneno. Tá? Bom, para M ordem igual a zero, ou seja, se nós não dependemos da concentração desse veneno, então o nosso CP ele fica constante, obviamente. Né? E aí nós temos uma relação da atividade basicamente em função da ordem de desativação, da constante de desativação e o tempo, basicamente. Então, esse aqui é uma simplificação de equações para dos três principais mecanismos de desativação, mas a gente vai aprofundar isso na nossa próxima aula.